Hoje a gente vai fazer uma pequena reflexão sobre a profecia. Eu sou Yair Alon e esse é o Zohar Diário. Essa semana continuamos a ler a porção de Tzav e hoje focamos no parágrafo 37 e 38 do Zohar, terceiro ano de leitura. O Zohar começa dizendo para nós de uma grande diferença entre Moisés e todo o resto dos profetas que a gente vê na Bíblia. Qual que é a diferença? Moisés, a própria Bíblia conta para nós que ele recebia as informações de profecia claramente. Ele não recebia nada assim por meio de charada, de modo enigmático, de modo obscuro. Deus falava diretamente com Moisés e mostrava as coisas claramente para ele, de modo que fosse muito fácil entender. Com os outros profetas, como é que funcionava? Por meio de imagens. Né? Os outros profetas viam imagens que representavam algo e aí eles tinham que entender essas imagens. Né? Então eles viam, por exemplo, sei lá, chuva, via chovendo. Aí eles tinham que entender que a chuva é feita de água, que a água representa a Hesed, por exemplo. Né? Ou eles viam um ser com 4 caras e cada cara virada para um lado. Aí eles tinham que começar a interpretar isso. Eles tinham ajuda, né, claro, de próprio Deus para interpretar, mas não era uma visão tão clara. Aí o Zohar traz uma informação interessante que é a palavra imagem ou visão, né, que os profetas tinham, tem as mesmas letras da palavra espelho em hebraico. Então o Zohar ensina para nós que os profetas estavam vendo, na verdade, algo espelhado, no sentido, o que eles tinham dentro dele. O que significa isso? Cada profeta, ao receber uma profecia, ele dava uma roupagem para aquilo que ele via, de acordo com o que ele tinha no conteúdo interno dele. Então vamos supor, um exemplo meio banal, mas um profeta mais agressivo, né, mais nervoso, mais briguento, talvez visse, por exemplo, uma espada, uma lança, né, uma guerra acontecendo. E isso ia simbolizar alguma coisa. Um profeta que fosse mais calmo, mais pacífico, ia talvez receber a mesma mensagem, mas não ia ser representada por uma espada. Porque para aquele profeta, o espelho da alma é outro. Né? Então, a lição que a gente pode tirar, inclusive extrapolando, né, saindo do mundo dos profetas, é que nós funcionamos assim. Muitas vezes a gente enxerga o mundo e a gente vê sinais no mundo de acordo com aquilo que a gente tem dentro de nós. Né? Uma pessoa que tende a ser, por exemplo, negativa, pessimista, vai olhar o mundo sempre de maneira pessimista e negativa, vai focar nisso, porque o mundo está sendo um espelho do que ela tem dentro dela. Uma pessoa mais calma, mais tranquila, mais positiva, tende a ver as coisas positivas. Então, no fundo, o Zohar fala de profetas, mas ele está falando sobre todos nós. E sobre como as nossas visões da vida, as nossas visões de mundo, são, na verdade, um reflexo do que vai dentro da gente. Um bom dia a todos e tudo de bom.